O Tiago é nordestino e contador de formação. Como é que aconteceu de você virar um dos responsáveis pela Ótica Diniz hoje em Cuiabá, Tiago? Como é que essa história se desenvolveu? Pois é uma história curiosa e, ao mesmo tempo, algo que aconteceu até de uma forma meio que inesperada. Tudo começou há quase 15, 20 anos atrás. Minha irmã ela foi funcionária das Óticas Diniz e a franquia normalmente ela é aberta para ex-funcionários e quando ela conseguiu a concessão da franquia, ela foi para Goiânia, no Goiás, e hoje ela tem 5 lojas lá e eu fui para Goiânia para ficar lá com ela e aprender o ofício. E acabou que hoje eu estou aqui em Cuiabá. A partir dos 40 anos, nós temos indicação de usar óculos multifocais. E a adaptação desses óculos muitas vezes deixa o paciente ansioso. Eu não vou me adaptar, eu não quero usar multifocal. Por que essa adaptação é tão complexa? Por que gera tantos incômodos? O multifocal realmente é uma lente bem complexa, né? Hoje no mercado existem, como a gente sempre fala no balcão, né? Existem vários tipos de lentes multifocais. Aquela que o cliente comprar, ele vai estar atendendo a prescrição do médico. Mas tudo começa lá atrás, naquela época do bifocal, que é aquela lente que tinha aquela Que tinha uma lupazinha, que tinha divisão, uma né? divisãozinha na lente. E como hoje existe a necessidade de usar essa lente com pessoas que têm menos idade, como a senhora já falou, a partir dos 40, como as pessoas não querem, o mercado precisa desenvolver uma lente que tenha uma estética mais bonita e que tenha aquela mesma eficácia. Aí ele desenvolve o multifocal. Aí eu sempre falo para os pacientes, quando chega na loja para comprar, os clientes, na verdade, né? Que tudo na vida tem um preço. Aquela lente é mais feia, mas ela é mais fácil de usar, porque quando você baixa a vista para ler, o olho vai em cima da lupa. O multifocal, como ele não tem marcação, o cliente ele precisa aprender a encontrar esse grau. Então, um dos fatores que dificulta é isso. Quando pega uma pessoa muito jovem que dirige, que precisa usar o óculos no seu dia a dia, 24 horas, que pega professor, que fala para a multidão. Então, com esse campo de visão mais restrito, no campo de perto ele só vai enxergar basicamente para onde o nariz aponta. Então, quando o mercado começa a abrir esses campos de visão na parte de perto para dar um conforto melhor para o cliente, aí é onde a pessoa começa a ter uma adaptação de forma mais rápida e levando em consideração também outra coisa que a gente também fala no balcão, né? Que de nada adianta a senhora me comprar a lente mais cara que tem na loja se eu não souber fazer as medidas. Então, para isso, o profissional óptico ele também tem que passar por cursos, por treinamento, por toda uma instrução para que ele consiga fazer essas medidas de forma que seja benéfica para aquele cliente ali. É o maior erro que eu pego são as marcações, né? Às vezes a leitura está muito baixa, aí o cliente tem que levantar o óculos para achar a posição, né? Esse é uma das maiores dificuldades de adaptação. Mas isso, se houver uma explicação, o paciente ele consegue compreender. E a tecnologia envolvida nessas lentes? Faz muita diferença eu comprar uma lente muito barata, de uma lente que tenha mais tecnologia de adaptação? Ah, com certeza faz, né? Porque quando a gente fala daquele campo de visão, esse primeiro que foi para substituir o bifocal, ele tem muitas restrições. Então, até na hora da leitura, quando você está lendo, você praticamente fica balançando a cabeça, acompanhando a frase, né? Quando eu abro esse campo de visão, eu dou um conforto muito melhor para você e você consegue ter aqueles movimentos que a gente fala, os movimentos naturais do ser humano, eles acontecem de uma forma bem mais natural. E todo mundo fala do progressivo e do óculos de leitura, mas ninguém fala muito dos óculos semiprogressivos, né? Existem lentes para ambiente fechado. Essas lentes têm tido boa adaptação, os pacientes gostam dessas lentes de ambiente fechado. Tem lentes para 4 metros, para 6 metros, que é indicado para professor, para gente que usa muito computador. A gente tem esse sucesso com essas lentes? Temos. Na verdade, eu sempre falo assim para os clientes que o início dessa conversa começa dele com o próprio médico, para o médico entender a necessidade dele e também o que é que ele quer. Uma pessoa, um professor, como você citou, né, que ele não tem tanta necessidade de uma visão de longe, quando ele faz uma lente ocupacional para ele usar só dentro daquele ambiente da leitura, quando ele está essas lentes de 6 metros, por exemplo, né?
ele está num ambiente menor. Então, assim, ele tem uma adaptação muito boa, até porque é só o campo de visão intermediário e de perto, né? Ele Tem não vai ter de menos longe. informação Tem na menos lente, né, aí é informação. mais fácil a adaptação. Com relação aos aqueles antirreflexos, o filtro azul, aquelas lentes que tem o antirreflexo, ele realmente deixa o óculos durando menos? Ele vai ser um óculos às vezes o paciente não quer investir no antirreflexo, porque acha que o óculos vai durar menos. Isso acontece mesmo ou a gente acha que isso não ocorre? Tudo também gira em torno do cuidado que a pessoa tem junto com o produto que ele está comprando, né? Mais uma vez eu digo que tudo na vida tem um preço. O antirreflexo, o filtro de luz azul, eles têm mais proteção para os nossos olhos, mas de cara aí já é uma lente que suja com mais facilidade. Então, assim, é um óculos que você não vai poder lavar com qualquer produto, você tem que ter produtos específicos para ele. Nas óticas, normalmente vende aquele que a gente chama de limpa-lentes. Se você vai lavar em casa, o ideal é lavar com um detergente neutro, porque o pH dele não danifica, né? Porque o antirreflexo, ele é uma película que é aplicada na lente É. para dar esse E quando a conforto. gente compra o óculos, normalmente a gente tem mais cuidado. Aí vai passando o tempo, a gente começa a limpar o óculos em qualquer superfície. Aí provavelmente a gente ajuda o antirreflexo a desgastar mais, né? Na camisa, a gente limpa onde acha um pano, a gente tá passando É com o verdade. tempo, né? É verdade. Eu digo que isso aí é igual a um casamento. Você tem que cuidar do óculos. Se ele durar 5 anos, no quinto ano, você tem que ter o mesmo cuidado que você tinha É um no início, investimento que você porque é um fez, investimento. né, você cuida dele. Há alguns anos a gente via a miopia evoluindo e o médico não tinha muito o que fazer. Ele observava que o grau estava evoluindo e agora foram criadas algumas tecnologias de controle da miopia. Você tem observado que vocês têm controle dos pacientes ao longo dos anos, que realmente a lente tem sido efetiva, eles falam em 60% de controle de sucesso dessas lentes defocos com essa tecnologia diferente para controle da miopia. Você tem observado que realmente ela tem eficiência, ela tem agradado os clientes? Tem sim. A gente tem caso de crianças de 11, 12 anos na loja que comprou e a miopia realmente ela estacionou, né? O que é um O que é sucesso, um né. sucesso, né? Porque uma criança de 12 anos já com a miopia de 5, né? Como pai, a gente fica preocupado, né? Como é que vai ser o futuro dessa criança? E de repente você pega uma lente que quando você volta no médico com 1 ano você vê que ou estacionou ou deu uma reduzida naquela miopia, realmente é muito É bom. um momento de alegria. O problema de ficar cada vez mais míope não é só estético de usar um óculos mais grosso, é que quando a criança fica cada vez mais míope, a esclera dela alonga e o conteúdo do olho vai ficando fino, então isso predispõe a algumas doenças a longo prazo, e principalmente o maior perigo de descolamento de retina. Quanto maior a miopia, é pior para a saúde ocular, né. Os óculos polarizados, quando começaram, eles começaram a ser, estudados para proteção da tela, das telas de televisão, dos celulares, e com o tempo se percebeu que tinha alguns ambientes que eles tinham mais vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você está dentro de um carro com vidro fumê, ele não é tão vantajoso. Mas tem um ambiente aqui no Mato Grosso que eu acho ele excelente, que é o ambiente das pescarias, né? Ele melhora o contraste, né? Você já a gente tem muita indicação de polarizado, os pacientes os seus clientes gostam muito? Eu percebo que aqui no na região centro-oeste, no Mato Grosso, até lá em Goiânia também, quando eu vi, as pessoas As procuram lentes muito polarizadas, né? pelas lentes polarizadas, justamente por essa qualidade, né? Que quando houve essa percepção que você acabou de falar sobre essas lentes que ela poderia trazer benefício em outras áreas, uma das áreas primeiras que chegaram foi essa questão de esportes náuticos. Sim. Então, assim, eles começaram a perceber que o tratamento polarizado ele dava mais nitidez na água. Então, quando você olha para a água, você não vê a claridade do sol, você começa a ver E quando ele pega mais. uma área transparente, ele dá uma certa você consegue ver os peixes na Isso água. mesmo, Então, isso assim, mesmo. para esportes aquáticos, que aqui a pescaria no Mato Grosso é um esporte muito, muito forte, ele é um excelente para esse tipo de ambiente, né. Eu tenho uma armação aqui, número 54. Eu não sabia que a armação tinha número. Aí eu posso comprar todas as 54 que vai dar certo ou isso é igual
Quando a gente vai comprar uma roupa que às vezes aquele P não é o P daquela outra marca, né, como é que isso funciona? Basicamente é assim. Vou até citar a minha pessoa como exemplo, que tem o rosto largo. Tem determinadas marcas que eu consigo usar tamanho 57. E tem determinadas marcas que o tamanho 63 fica pequeno no meu rosto. Então, quer dizer que se eu comprar óculos pela internet, tem uma chance boa dele chegar e não ficar tão bem adaptado, né? Isso, se você se apegar ao tamanho e for uma marca que você não está acostumada, porque, tipo, você tem um óculos de uma marca A e você vai comprar na internet aquela mesma marca, a chance de sucesso é maior. Mas se você vai comprar uma marca que você nunca provou, você não sabe se o tamanho realmente vai Então, realmente, para fazer o óculos e ficar bem adaptado, é uma coisa bem personalizada e bem customizada. Eu vou personalizada. precisar mesmo do auxílio, ir na loja, sentar em frente ao espelho, usar o óculos, aí é mais fácil eu ter sucesso naquela adaptação, né? Exatamente, porque os modelos de óculos, ele também é de acordo com o formato do rosto. A gente se depara muito com essa situação na loja, principalmente com mulher, que hoje óculos para mulher não é só um objeto que vai te ajudar a enxergar. Hoje ele faz parte de um acessório de moda. Na Que, verdade, o óculos hoje tem até semana de moda, né, eu não aham. sabia, eles têm Então, uma hoje você semana vai de moda. comprar um modelo mais fashion, vai comprar uma cor que te atende mais, que você gosta mais. Então, mulher tem muito essa diversidade. E muitas das vezes elas se decepcionam porque ela chega na loja, ela se apaixona por um modelo e quando coloca no rosto ela vê que não vestiu Não bem. é compatível, né. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade de escolher armação, porque eu tenho muita minha bochecha é muito o rosto é muito redondo, então e aqui é fino em cima. Aham. Então, às vezes, eu gostava de uma armação, eu queria usar ela 1 ano, 2 anos, só que a moda mudava, eu ficava com aquela cara, assim, meio Aham. passada e tudo. Aí, com o tempo, eu percebi que não dá para eu manter. Mas essa dificuldade de ter essa aqui a parte de cima do nariz mais muito fina e as bochechas que é um rosto bem brasileiro, né, que é um Aham. rosto que é uma mistura, é não tá no padrão que muitos fabricantes de óculos fazem, né, é um óculos mais difícil de achar uma armação, né, um rosto. Não é que se torne um óculos mais difícil de achar armação. Na verdade, é que hoje tudo cresceu, né? O mercado cresceu de todos os lados. Então, hoje, a maioria das óticas que trabalha com responsabilidade, hoje, todo consultor ele tem um curso de visagismo, justamente para adaptar aquele modelo que vai dar certo com o formato do rosto. Então, existe uma coisa nas armações chamada ângulo pantoscópico, que ele vai definir a inclinação. Pessoas que têm a maçã do rosto mais alta tem que ter uma inclinação mais para fora, para não ficar pegando na hora que você sorrir, não empurrar o óculos para Sim, eu cima. sorri com ele Então, junto. tudo isso a gente tem que avaliar na hora que você está provando, principalmente quando a gente fala de lente multifocal. Então, quando o cliente está na nossa frente provando uma armação e eu, consultor, estou ali olhando, eu não estou observando o movimento dele, eu já estou também vendo a minha parte técnica para ver se o tipo de lente que ele precisa vai dar certo naquela armação. Vai ser compatível, né. E tem umas armações que são mais abauladas para esporte. Para adaptar o multifocal nelas é mais difícil? O paciente que usa multifocal vai ter mais dificuldade com aquelas armações que são mais redondas? A gente tem que fazer toda essa avaliação, porque, tipo, uma pessoa que tem astigmatismo, e é um astigmatismo relevante, vamos colocar aí acima de 1 grau, que já é um astigmatismo que dá uma boa distorção de imagem, né? Então, quando a gente pega um multifocal, que ele já tem a progressão na vertical, né, de longe e perto, e você ainda vai trabalhar numa armação extremamente curvada, aí vai dar uma distorção na horizontal também. Então, tem pessoas que normalmente não se adaptam, justamente por isso, porque além de ter a distorção na vertical, tem na E na horizontal. horizontal, é mais difícil usar Aí o mesmo. multifocal realmente, quanto mais reta a armação, melhor. Quando começou as óticas Diniz, ele vendia muito para os familiares, gente próxima, né, e com o tempo foi ficando cada vez mais profissional a gestão, né. Foi mudando a característica da franquia, né. A história da Denise, se você olhar, até na internet tem, né? Contando a história do Arione Diniz, que foi o fundador da marca, um cara extremamente visionário, que saiu do interior da Paraíba, né? Através das oportunidades, ele chegou a trabalhar no Maranhão, numa empresa que era uma joalheria que também vendia óculos. E ele relata que ele era office boy porque ele era gago, né?
e ninguém queria dar oportunidade a ele porque ele era gago. Então, depois ele passou para o laboratório, começaram a ver que ele tinha talento para a coisa, até que ele conseguiu chegar nas vendas. E quando ele começou a desenvolver isso, ele foi vendo de uma forma empresarial, até que um dia ele abriu as óticas Diniz. Mesmo ele sendo paraibano, o fato dele estar morando lá no Maranhão fez com que ele abrisse a primeira loja lá no Maranhão, E ele conseguiu começar num dos estados com maior com maior dificuldade no dificuldade. Brasil, né, um É, dos com maior estados mais dificuldade. pobres do Brasil, É. o Maranhão, né. E E não foi foi motivo de não de crescer, não de não ir para crescer, e foi um frente. sucesso, né. Então, assim, uma coisa que é muito bonita na história dele, né, ele quando começou a abrir lojas, quando ele viu que ele não ia dar conta, ele disse: "Não, preciso, o negócio está dando dinheiro, tá mudando a minha vida, então eu preciso mudar a vida da minha família". Então ele começou a ir atrás dos irmãos, né, os Essa cunhados. fase eu cheguei a observar, eu estava em Palmas na época como oftalmologista e eu via que normalmente era gente próxima que estava acompanhando a a história da empresa, né. Até Mas que aos poucos eu percebi que mudou o padrão, não é mais assim, é. tem que mudar, né, porque à medida que a história vai crescendo, vai abrangendo outras causas, né. E hoje, se uma pessoa tiver interesse em adquirir, ela, por exemplo, ela tem o dinheiro, mas não tem experiência, ela consegue adquirir uma franquia Olha, de ela tem que procurar a Diniz Franchise para conversar com, hoje é a Cláudia Valério, né, a diretora de operações, que ela vai dar todas as coordenadas e falar aquilo ali, mas, tem que ter uma certa experiência, né, como é não é uma que coisa tão simples, né, não é uma não é um coisa tão negócio tão simples, tão né, simples, não é né. um negócio tão simples, porque realmente é como a gente até estava conversando aqui antes, né, e para o negócio dar certo, nesse ramo que a gente trabalha, você tem que ter uma responsabilidade sobre aquele seu cliente. Não é só você chegar e vender. No balcão a gente fala, isso aqui não é como um sapato, uma bolsa, que às vezes você percebe que o cliente é compulsivo, você empurra 3 nele, chega em casa, ele arrepende, dá para o irmão, dá para alguém. Óculos não é assim, óculos é saúde, né? Então, assim, a gente tem que ter aquela aptidão de vender o que a pessoa precisa, o que é melhor para ele naquele momento, e um detalhe que ele é extremamente crucial: a venda ela só termina depois que o cliente está completamente adaptado com aquele óculos. Ele sempre nos pergunta: tem que levar para o médico conferir? Eu digo: ó, a ótica ela tem a responsabilidade de fazer do jeito que está na receita. Mas quando você leva para o médico conferir, é uma segurança a mais para você como cliente. Então, quando o médico olha para você e diz está tudo certo, você vai usar o seu óculos com mais confiança. Por quê? Porque é um remédio para a sua visão. Então, tem que ter essa E às vezes, responsabilidade. Thiago, chega aquele paciente que fez o óculos e já estava um tempão sem usar óculos e às vezes o grau é alto, e ele chega, com uma receita de um médico que você observa ao longo do tempo que é um médico que tem mais chance de erros, né. E às vezes o óculos realmente não fica bem adaptado. Aí qual a conduta que você, resolve para poder resolver aquele problema, né. O paciente está insatisfeito, fez a compra, fez um investimento, aí qual o próximo passo seu para resolver o problema dele, para sair daquela situação que o cliente está insatisfeito, a ótica também não está feliz, que ele não esteja enxergando, né. Aí qual o seu sua próxima conduta? O que que é feito para resolver esses conflitos, né? A gente teve um caso na loja bem curioso, que inclusive a médica que resolveu o problema foi a doutora Michele Barros, né? Ah! O cliente usuário de um multifocal e fez a compra de uma lente alemã de um valor bem mais significativo, e a hipermetropia dele na receita do médico veio 9, né? Um grau muito alto. E nós fizemos as lentes para ele. Quando ele colocou nos olhos, né? Ele até se alterou um pouco dentro da loja, dizendo que a gente tinha feito o óculos errado e que não era assim. E a gente sempre naquela mesma história, né? Ó, a gente fez do jeito que está na receita, leva para o médico conferir. Aí, naquele momento, ele começou a desabafar comigo. Ele disse assim: Nossa, mas aquele médico que fez a minha consulta não me passou tanta confiança e agora eu estou sem saber o que fazer. Eu disse: Olha, a gente tem uma médica aqui que normalmente resolve nossos problemas. Vamos fazer o seguinte: se o senhor quiser, eu encaminho o senhor para ela para consultar, porque a lente tem garantia e a garantia não precisa ser com a receita do mesmo médico.
vamos lá ver o que é que ela vai falar. Então a gente levou lá na senhora, né? Depois até a senhora me chamou lá no consultório e me explicou o que de fato era, né? Que era um problema que ele tinha de uma cirurgia de pterígio que ele tinha feito e teve Ficou um grau que enganava um pouco o que engana, autorrefrator, o né. autorrefrator. E esse grau de 9 ele caiu, acho que foi para 5,5 ou foi 6,5 e acionamos a garantia, colocamos tudo direitinho. Quando o cliente veio buscar, disse: "Agora eu estou enxergando Que tudo". maravilha, foi resolvido, Foi né. resolvido. É muito bom quando o cliente sai satisfeito, o paciente, a gente quer que ele saia enxergando, né, esse é nosso principal objetivo quando ele vai fazer a compra. E muitas vezes a ótica ela me ajuda na saúde visual, porque ela relembra o paciente que o óculos já passou do período que era para usar. Normalmente a gente indica para usar 1 ano, até 1 ano e meio. Aqui em Cuiabá eu não observo que o óculos vá durar muito tempo. Como a gente lava muito o óculos, o ambiente é muito quente, o antirreflexo ele começa a dar alguns sinais que está muito arranhado. Nesse momento ele não tem mais filtro. Aí o que que você faz normalmente para chamar esse cliente para fazer um novo exame, para trocar seus óculos? Como é que a ótica conduz essa segunda visita e fica chamando ele à saúde visual, né, a fazer uma nova consulta, trocar os óculos? Nós temos todo o banco de dados, né, de todos os clientes que compram. A gente tem um acompanhamento mensal com os aniversariantes, onde a gente joga um desconto bem chamativo para que ele venha na loja fazer compra de novos óculos. E também aqueles pacientes que estão completando 1 ano já da receita, a gente também liga para lembrar exatamente como você falou. A gente liga e diz: Ó, faz 1 ano que você comprou aqui com a gente. E aí, como é que tá o óculos? Tá enxergando direitinho? Já procurou de novo o oftalmologista? E a gente sempre tenta atraí-lo com promoções. O paciente era -3 e a ótica não trouxe para eu conferir os óculos. E era uma criança. O foi feito no laboratório +3. Uma conduta que eu sempre tomo é pedir o paciente para trazer o óculos para eu olhar. É difícil ter erro, mas às vezes eu pego um sinal trocado, já peguei olho direito trocado com olho esquerdo e no laboratório isso aconteceu. Aí teve uma história que um paciente meu de uns ele devia ter uns 5 anos, ele era -3 negativo. E o laboratório mandou +3, a família não veio conferir, era um fim de semana. Aí ele colocou o óculos, a criança, e ficou ele não conseguia enxergar, era o contrário, ele ficou com 6 graus de erro, né. Quando ele tem -3 e usa +3, fica 6 graus de erro no olho dele. Então ele passou o fim de semana quase apalpando, e o pai e a mãe continuam insistindo para ele usar o óculos, tadinho. Aí quando ele chegou segunda eu vi, ó, não tem condição dele usar o óculos, ele não o número estava errado, o sinal errado. Aí já acontece essas É, coisas, né. isso assim, até quando acontece no balcão, que eu acho que tem que ser assim, um ajudando o outro, não de forma que venha lesar o cliente, né? Mas a gente tem que se ajudar. Às vezes o cliente que chega lá, acontece um erro desse tipo na receita, aí ele, não, mas esse médico não é bom, não. Eu disse, ó, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor pode consultar com o melhor médico do mundo. Só que o senhor não pode esquecer que ele é humano. Então, assim, aptidão para ver o teu problema, isso aí eu não tenho dúvida de que ele tem. Agora, muitas das vezes a gente pega paciente assim que gosta de conversar, distrai o médico viu que você usa 5 graus, aí às vezes ele coloca lá 0,50. É muito importante o paciente trazer o óculos antigo, porque a visão não é só 2 câmeras fotográficas, tem um cérebro e tem uma adaptação. Eu já tive paciente que usava óculos com astigmatismo e o paciente era míope. Ele usava uma correção e se adaptou com a correção errada. E eu tentei corrigir o óculos e não tive sucesso. Aí eu tive que voltar porque ele estava acostumado, porque ele aprendeu a enxergar daquele jeito. Então, assim, quando ele vem com um óculos que ele já usa, ele ajuda o médico. Ou ele traz o exame antigo. Quando você vê a primeira vez, a adaptação, se ele já usa óculos, pode ser mais difícil. Se eu não souber o que ele já está adaptado, que ele está neuroadaptado, né? Porque são É, duas câmeras fotográficas e um computador aqui atrás que ajudam ele a enxergar. Então, se ele me traz o exame antigo, o óculos antigo, tem mais chance da gente acertar esses números, ou então mexer o mínimo possível de um ano para o outro para ter uma adaptação mais tranquila, mais confortável, né. é verdade. É muito importante. Até o próprio paciente.
ele ter essa curiosidade de saber o que ele tem, dele guardar, porque aquela receita médica é um documento, né? Porque um exemplo prático disso, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu não conhecia médico nenhum, né? Aí me deparei com a sua clínica lá em frente à nossa loja, mas eu não conhecia. E eu estava com dificuldade de encontrar médico pelo plano de saúde para minha filha. E, coincidentemente, em outra clínica, essas clínicas mais popular, tinha deixado uma cortesia lá na loja e a minha esposa consultou. E quando ela veio, que ela já estava reclamando do óculos, né? E quando ela veio com a receita, que eu olhei que ela não tinha astigmatismo, eu disse: eu não vou fazer esse óculos para você, não, porque se eu fizer, você não vai enxergar. Se desde que você usa, você tem astigmatismo, como é que você vai fazer um óculos agora sem? Aí, nesse inteirinho, a gente atrás de um médico, eu levei minha filha lá, né? Que tem um astigmatismo de 3,75, alto. Aí eu disse, vamos levar lá nessa médica aqui na frente, que quando a receita dela chegar, aí eu sei mais ou menos, né, o que acontece, porque eu já acompanho o grau de Sofia, e quando veio a sua receita de lá, né, que tinha aumentado, o que normalmente aumenta, 0,25, às vezes 0,50, mas até o eixo do astigmatismo bateu, exatamente como ela usava. Aí eu disse: "Não, então vamos consultar lá". E desde esse dia da consulta da minha Teve uma filha, confiança, né? que eu, ela, os funcionários, todo mundo consulta lá, porque teve essa confiança, né. Que bom que deu certo, né? Como é que uma professora de biologia agora é responsável pela Ótica Diniz em Cuiabá? Como é que essas coisas aconteceram? Então, eu estou hoje, né, como administradora, eu sou faxineira, eu sou vendedora, né, e aí o que que acontece? Foi por conta do meu esposo, né, ele que era do ramo é do ramo de ótica, né, esses anos que ele falou, e aí eu tive que vir com ele, abandonei, né, a sala de aula, para poder aprender dia a dia como é que se administra uma ótica. As óticas Diniz. Então, eu estou aprendendo a cada dia, né. Graças a Deus hoje eu já dou, assim, vamos dizer 70% eu já consigo administrar, né, vendendo, no caixa, então foi E foi como isso é que a aí. gente faz para escolher a armação? Assim, os clientes chegam já, eu quero esse tipo de armação, às vezes tem surpresa. Como é que a gente faz para escolher uma boa Uma armação? armação. Então, geralmente tem cliente que cada um é do seu jeito, né. Então tem cliente que chega na loja e é bem engraçado, né, porque ele chega bem sério, aí diz assim: "Ó, eu quero um óculos preto, eu só gosto de preto quadrado". E aí a gente derruba a loja, pega todos os óculos preto e quadrado. Só que aí a gente tem que ter um atendimento personalizado, né, tem que ter visão para isso, porque óculos hoje não é só você enxergar bem, você tem que é um acessório, então vai combinar com a cor do seu cabelo, com a cor da sua pele, como é, o que que você quer demonstrar com aquilo ali, o que é que você quer Transmitir, né? transmitir e falar através dos seus óculos, né. Então bem interessante, aí esse cliente chegou: "Eu só quero óculos preto e quadrado". Então eu fui, mostrei, só que aí eu peguei um redondo, e aí quando ele provou, ele parou, aí tirou o óculos, colocou, tirou, colocou, acabou levando o redondo que eu tinha indicado, né. E isso não é só essa história, tem várias, tem clientes que hoje são minhas amigas, bem interessante. Chega lá e ela estava provando, olha, ela tem o estilo meio japonês, oriental, né, e aí é meio difícil de encontrar óculos para ela. E aí ela estava lá provando, eu cheguei e sempre dou minha opinião, né. "Olha, esse aqui ficou legal em você". Aí ela: "É, você gostou?". Aí coloca assim: "Né, não é que ficou bonito mesmo?". E acaba levando aquele. Sim. Você Então tem uma percepção muito boa, inclusive eu sou cliente e eu jogo tênis, e eu precisava de um óculos que ficasse leve e não caísse do meu rosto, e eu nem sabia que tinha armação que a as perninhas do óculos podia fica a movimentar, que cento e fica oitenta graus, leve, ele né. abre, Aí né, você indicou uma marca que eu achei perfeita, que eu acho que ela vai é encaixar, eu tô esperando ele voltar, mas eu isso. acho que vai encaixar perfeito. E, assim, eu nem sabia que existia uma armação para esportista, para esse tipo de esporte, Tem, né, que ela é. mexe e é Então, leve, né. a haste é anatômica, ela chega a 180 graus, ele é específico para quem pratica esporte. Por quê? Você tá lá jogando uma bola, alguma coisa, bateu, não tem possibilidade, assim, claro que depende, né, do que acontecer, mas ele ajuda, ele é melhor para essa prática de esporte. O ideal é que a gente tivesse muitos óculos, né, por exemplo, para esporte eu preciso de um, às vezes para ir num evento Isso. social eu preciso de outro, né. Aí, assim, os cuidados que eu preciso ter com essas armações, assim, eu comprei um óculos,
tô satisfeito. Aí o que que eu faço para ele durar, para ele não arranhar, para ele ficar novinho? Então, o que é interessante é que as pessoas têm a mania de limpar os seus óculos, né? Pega o óculos e passa na blusa, né? Com aquela, assim, onde eles estão, faz isso. E isso, assim, não tem condições de você fazer isso, porque você vai danificar as suas lentes, né? Vai arranhar, né? O ambiente, ele é cheio de poeira, né? De micro poeirinhas. Então, se estiver lá na sua blusa e você passar na sua lente, vai arranhar. Aí muitas das vezes você nem tá vendo aquilo ali, acha que arranhou por outro motivo, mas é porque você não tá sabendo limpar direito. Então, o ideal é você fazer o quê? Você lavar com detergente neutro, né, com água, você lava e depois você seca com um guardanapo daqueles finos, né, um papel higiênico fino, que dá certo. Agora, nunca limpar com blusa, com toalha, com seja lá o que Sim, porque eu posso ter poeira ali e ter mexer, né? poeira e arranha as lentes, vai danificar e aí vai desgastar aquela lente. Ao invés de ela durar mais, ela vai durar menos. Tem uma história bem engraçada que eu acho que ele gosta muito disso. Eu gosto Hã. mais do negócio da moda. Eu, como eu Sim. estava falando, eu faço as correntes. E aí eu Ah, fui bem sim. feliz mostrar a cliente. Olha que corrente bonita para combinar com o seu óculos, né? Um acessório lindo para você usar. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: Não, eu não uso isso, não. Isso é coisa de perua. Eu Ah! passei uma semana triste. Eu disse: Nossa, ela me chamou de perua. Eu fiquei tão angustiada com aquilo. Eu disse: Nossa, será que eu sou uma perua? E aí eu fiquei pensando. Só que aí passou um tempo. Aí entrou outra cliente, que é professora também, inclusive hoje é minha amiga, né, a Dulcel, que ela é presidente do CREA, os engenheiros eletricistas aqui de Cuiabá. E aí, quando eu fui mostrar as correntes para ela, ela falou assim: amei a minha cara, adorei, me comprou 3. Que Então, maravilha. assim, depende. É muito de gosto, né? É, gosto, Perfil, é é perfil. perfil. Então, Tem gente que é mais básico, tem gente que gosta de coisas extravagantes, não né? é ser peru, é porque é uma coisa que a mulher hoje, ela não, óculos não é só para você enxergar, você tem que combinar com a roupa, né? É um acessório. Então, a corrente, ela dá um charme. Quando eu era criança, usar óculos era meio triste mesmo. O idoso, o jovem e a criança usava a mesma armação. Mas hoje isso melhorou. Tem semana de moda, a gente fica. Tem várias opções, a pessoa não fica mais triste de óculos, né? Óculos não é só para enxergar, óculos é estilo. O óculos, ele vai comunicar com fora o que que ele está querendo dizer. Engraçado que essa semana chegou uma psicóloga lá na loja, e aí ela ficou provando vários óculos. Aí ela olhava para o marido dela e falava assim: Amor, esse aqui, eu tô com cara de boazinha ou eu tô com cara de ruim? Porque você sabe, né? Eu sou psicóloga de criança. Então, criança, se eu for com uma coisa muito preta, assim, óculos preto, vai marcar muito, né? A minha fisionomia, a criança vai ter medo de mim e não vai me falar nada. Aí ela olhava pro marido e falou assim: e aí, esse aqui, eu tô boazinha ou eu tô ruim? Então, assim, é engraçado, né? O óculos, ele comunica o que que você tá querendo comunicar com E esse eu tenho óculos? algumas pacientes mulheres que eu falo, elas me perguntam: eu vou fazer um óculos só de leitura? Eu falo muitas vezes para não fazer, porque se você fizer ele só para leitura, você tem 40 anos, tem uma certa tendência de você ficar fazendo esse movimento. Eu acho que isso envelhece a mulher, eu não acho Envelhece. bonito. Aí eu tenho indicado ou semi-progressivo ocupacional ou progressivo por estética, porque eu acho que as mulheres com 40, a gente não precisa ficar Uhum. que todo mundo saiba que a gente tem 40, né? Não é? E o que é interessante que chegam lá na loja assim, às vezes pede opinião, como é que você acha? Então, o que que eu digo? Olha, óculos pequeno envelhece. Óculos maior deixa você mais jovem. E isso é bem interessante. É verdade. Você coloca um óculos maior, deixa você mais jovem, mais assim. Porque a moda mudou, E né? o óculos pequeno deixa você mais velho. Não querendo ou não, Os deixa. graus muito altos, quando passa de 6 graus, 8 graus, aí eles costumam ter uma borda, assim, que chama mais atenção, mas isso tem melhorado nos óculos, né? Tem uns tratamentos de borda, né? Na A lente, lente que quando a você está gente compra uma falando? lente, às vezes a pessoa tem uma metropia muito grande, um 6, um 8, aí fica aquela borda de lente que chama meio atenção, né? Aí às vezes o cliente quer um óculos pequeno para não aparecer a borda, né? Eu trabalhei no Nordeste 10 anos e vim para Cuiabá e achei um público aqui em Cuiabá diferente, assim, o público mais tranquilo. Eu tenho muito paciente da fazenda, é um paciente que eu gosto muito, é um paciente muito educado. E uma das coisas que eu achei mais interessante que eu escutei nas primeiras semanas que eu cheguei, o paciente, eu consultava ele, ele falava no final: Deus te abençoe. Eu achei tão bonitinho que eu queria abraçar cada paciente que me falava isso. Eu não escutava isso em outros lugares. Eu já atuei em vários lugares do Brasil,
Mas o Deus Te Abençoe de Cuiabá, eu achei muito bonitinho, eu gostei muito. E toda vez que eu escuto, eu fico grata. Eu acho que é uma coisa muito da região e eu gostei muito. Você também percebeu coisas diferentes aqui no mercado de Cuiabá, assim, comparado com outros públicos que você já teve contato? E teve alguma história marcante? Vocês estão fazendo 3 anos em Cuiabá. A loja agora, né, esse mês de agosto, vai fazer 3 anos de aniversário. Então, como você falou, né, a loja ela veio do Nordeste, então o Nordeste lá é um público, aqui é outro, né, aqui é tudo mais tranquilo. E lá é mais movimentado, né? Eles fazem festa e a gente chama zoada. Zoada, muito barulho, chama muita atenção. E aqui já não tem público para isso, assim, é mais realmente quieto, é mais. E o que marcou, assim, para a Diniz aqui em Cuiabá, né, que Deus nos presenteou, a vida nos presenteou com uma cliente muito especial, o nome dela é Andréa. Andréa, e eu chamo ele tio Wilson, bem engraçada, né, que é o esposo dela. Que quando a gente veio morar, foi a primeira pessoa que nos recebeu lá no prédio. Muito interessante. A gente estacionou, ela estacionou junto. E aí ela olhou assim e fez: Vocês são os novos vizinhos, né? Aí a gente ficou olhando assim: Sim. Aí ela fez: eu moro na frente de vocês, né? Vocês vão pro apartamento na frente. Qualquer coisa pode me chamar, tô aqui para ajudar, tal. E aí engraçado que quando a gente veio para cá, a luz ainda estava cortada, né? Que a gente não sabia, né? Quando a gente se mudou. E a gente ficou 3 dias tomando água de. A gente comprava água fora e uma sacola com gelo para poder beber água e a gente com vergonha, não conhecia, né? Ela falou assim: Eu tô aqui, pode vir, mas eu não ia bater lá na porta. E o que foi interessante, ela foi a primeira pessoa que nos recebeu e foi a nossa primeira cliente. Quando a gente se apresentou, que fez amizade mesmo, que a loja inaugurou, ela foi a nossa primeira cliente. Então, isso marcou a nossa vida aqui. Ela sabe disso, né? Foi linda até hoje. Hoje, na verdade, ela se tornou a nossa irmã. Se Uma tornou cliente uma especial amiga, da ótica, né? uma extensão da nossa família. Até porque a gente não tem família aqui, né? Não temos, assim, quando é uma data comemorativa, alguma coisa, a gente não tem. Mas só que aí, Deus, ele é bom e aí ele apresenta as pessoas. Então, ela se tornou uma extensão da nossa família. Minha primeira cliente, a minha primeira amiga aqui em Cuiabá. Mas também passaram dificuldades aqui no começo, né? A primeira adaptação, o Isso, clima né? muito diferente do Nordeste, né? Olha, com relação ao clima, não, porque o Nordeste, a gente veio de João Pessoa, na Paraíba, e o Nordeste lá, ele é quente, né, por si só. E aí a gente, assim, achou um pouco, mas também não é essas coisas todas, dizer assim, ai, não, é que aí parece com o clima, que a gente já fala 50 centavos um pouquinho. Mas aqui chega 42, 43 no Nordeste, não chega esse Nossa. clima, não. Mas é porque lá tem praias, então é úmido, a gente É, e não também consegue venta sentir um muito, pouquinho, né? venta, né? Mas, assim, as dificuldades porque como é novo aqui, a gente era novo aqui, não conhecia ninguém, para poder, né, estabelecer, como eu já disse, aqui é super tranquilo, né, para chamar atenção e tudo. Mas hoje, assim, hoje a gente pode, nós somos gratos porque nós temos, né, uma cartela de clientes Que maravilhosos. cresceu, né? Clientes até alguns muito especiais que hoje se tornaram amigos. Por conta disso, a gente chega, a gente recebe, dá aquela consultoria, e a pessoa acaba gostando até do jeito que a gente fala, né? Que eles dizem assim, nossa, como é engraçado que você fala, porque Um sabe como é? sotaque O sotaque é diferente, né? diferente, mas acaba se ficando amigos. Então, hoje eu posso dizer, né? Os clientes, muitos se tornaram amigos. Inclusive, tem um que hoje, né, até foi na loja hoje, né? Que é o Jackson, ele é também paraibano. E aí, quando a gente começou a conversar com ele, falar com ele falou assim: Nossa, esse sotaque é igual ao meu. Diga logo de onde você é. Quando a gente disse que era de João Pessoa, ele falou assim: Eu também sou. E a gente gosta muito de frutos do mar, né? De caranguejo, essas coisas que geralmente o pessoal aqui não gosta muito, né? E aí ele falou assim: eu tenho uma fonte aqui que vende caranguejo. Então vou te Já apresentar, né? estão ficando mais adaptados, Assim, então né? ele sempre tá lá, virou nosso amigo. Você sabe que eu sou nordestina também? Eu sei. Eu sou do Tocantins, mas eu tenho título de cidadã moçoroense. Eu ganhei Que em legal. 2015. É. Então é por isso que a gente se dá bem, doutora. Ah, que maravilha. Eu sou carioca, só que aí eu O fui CEP criada. mudando. Eu fui, eu fui criada assim. Eu nasci no Rio de Janeiro e ficava lá bebezinha e tal. Minha mãe viajava para João Pessoa para visitar meus avós. Aí eu ficava lá um tempo e aí voltava. Aí nesse vai e vem, uma parte no Rio de Janeiro
Uma parte no Rio e a outra, né, em João Pessoa. E quando eu estava com 13 anos, aí minha mãe viajou para João Pessoa e eu fiquei lá até um dia desses e conheci o meu amado esposo lá. Né? Aí, então eu tenho assim uma mistura E de vocês estão juntos há sotaques quanto tempo? há 17 anos. Eu sou uma mistura, eu sou carioca, eu sou paraibana, eu sou goiana, agora eu sou cuiabana. É, tem um pouquinho de cada, né?